Turma, boa tarde, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando aí, cuidando das suas famílias, né? A gente passar logo por essa pandemia. Vamos lá? Enquanto a gente não volta para a escola, né, para as aulas presenciais, vamos continuar com as nossas atividades à distância, certo? Semana passada eu pedi para vocês lerem as páginas 21, 22 e 23 e 24 do Trilha, certo? Que fala mais um pouquinho sobre as narrativas de aventura. E aí, para começar, lá na página 21, tem a atividade 2 que começa com o seguinte: analisando o trecho de uma narrativa de aventura. Nessa parte do texto, o caderno Trilha traz pra gente 3 tipos de personagem que a narrativa de aventura tem. O protagonista, que é o personagem principal, o herói da história, vamos considerar assim. Ao contrário dele, vem o antagonista, que é o seu inimigo, o anti-herói, e as personagens são secundárias, que elas fazem parte da história, mas elas são essenciais ali para que a trama seja construída, mas não são as principais, ok? Então, protagonista, personagem principal, o herói. Antagonista é o personagem, é o anti-herói, é o inimigo do personagem principal. E os personagens secundários, ok? Que fazem parte da trama, mas não são os principais, certo? Na sequência, a gente pediu para que vocês lessem 2 trechos do livro Nuno Descobre o Brasil, do José Roberto Toreiro e do Marcos Aurélio Pimenta. Eu achei bem legal os capítulos 42 e 43, não é isso? Eu achei muito legal. A Dança do Macaco, e em que passamos de grumetes a capitães. Gostaram da história? Entenderam a história? Qualquer dúvida, só me chamar. Eu achei muito divertido, gostei bastante. Apesar de ser uma narrativa de aventura, tem muito de humor aí também. Agora vamos lá para as atividades, na página 24. Na primeira atividade, há um quadro aí. E aí, o que eu quero que vocês façam? Que vocês vejam o personagem e que papel que ele desempenha na narrativa. Ele é o personagem principal? Ele é protagonista? Ele é o antagonista? Ele é o personagem secundário? Qual desses 3 papéis cada um desses personagens desempenham na história que vocês leram? Ok? No trecho, né? Nos trechos que vocês leram. O Nuno, o Rolha, o Frei Henrique, o Amaro, a Porangaba e o Cabral. Certo? E na frente, como que vocês veem esses personagens? Como que eles são? Corajoso, aventureiro, ambicioso. Pensem em adjetivos, em características desses personagens, certo? E coloquem lá na frente para preencherem o quadro. Na atividade B, a pergunta é simples, né? De acordo com a história, o que o Amaro pretendia fazer? A C. Nessa história, que tipo de narrador que nós temos? Ele é um narrador observador, aquele que só conta o que viu ou ouviu? Ou ele é um narrador personagem, que além de contar a história, ele também participa dela? E aí, na sequência, eu quero que vocês peguem um trecho do texto comprovando a sua resposta, certo? Tudo bem? Bem simples. Depois, na letra D, traz um trechinho do texto, né, que o Nuno tá contando na parte da missa, que ele foi à frente e começou a cantar e revelou os planos do Amaro. Certo? Foi aí que ele desmascarou o Amaro. Agora, a pergunta é, responda, se Amaro não havia confessado o plano de roubar a nau ao Frei, quem havia se passado pelo Frei para descobrir o plano? Como você chegou a essa resposta? Nesse trecho, alguém está se passando pelo Frei, e aí revela os planos do Amaro. Quem é que está se passando pelo Frei aí? A letra E. Eu quero que vocês verifiquem essas características das narrativas, ok? E quais delas a gente pode identificar com a narrativa de aventura. As que vocês considerarem que estão numa narrativa de aventura, que estão na nossa narrativa de aventura que nós lemos, vocês marquem um X, ok? A letra F. A história, ela não é uma história atual, ela está recontando, né, de uma outra forma, a história do descobrimento do Brasil. Então lá por volta do século XIV, por aí, século XIV, entre 1401 e 1500, certo?
E aí na história, como não é uma história, não é uma história atual, os termos que eles utilizam na história são termos da época, certo? O que eu quero que vocês façam nessa atividade F? Que vocês marquem um X, certo? Nas palavras que vocês não conhecem e que vocês acham que tenham a ver com a época, com aquele contexto histórico do século XIV, na época do descobrimento do Brasil, certo? A G. Nessa história, além de toda a narrativa de aventura, né, o que o Nuno faz, o que o Amaro apronta, os autores eles colocam vários trechos e várias características e de momentos históricos, certo? Do lugar, da época, a linguagem. Por que será? Por que vocês acham que o autor faz isso? Ok? A letra H. A letra H é muito importante, galera. Olha lá. Eu vou ler para vocês, da página 27. No texto lido, o narrador, valendo-se da linguagem e dos costumes da época, demonstra o modo como os indígenas eram reconhecidos e tratados pelos portugueses. Para você, na sua opinião, como que eles eram vistos? Era de modo positivo ou de modo negativo? Observa lá na história como eles falam dos indígenas. Ok? Olha lá, pessoal, lá embaixo, depois da questão H, que falou sobre os indígenas, de como eles eram vistos, né, pela história na época, né, do século XIV, mais embaixo eu tenho para saber mais. Aí a pergunta é, você sabe o que é estereótipo? O dicionário online define a palavra estereótipo como padrão estabelecido pelo senso comum e baseado na ausência de conhecimento sobre o assunto em questão. O estereótipo é uma visão, é uma concepção que se tem sobre determinado grupo ou determinada pessoa, mas é uma visão, mas é uma concepção distorcida da realidade, né? Uma visão preconceituosa, é uma visão ruim sobre determinado grupo ou determinada pessoa. Por exemplo, vamos continuar aqui, ó. O termo índio tem carregado o estereótipo de selvagem. Quando se fala índio, as pessoas acham que todo índio é selvagem, que todo índio vive escondido no mato. Tantos outros estereótipos ruins e preconceituosos. E por que acontece isso? Pela falta de conhecimento das pessoas sobre a vida e a cultura dos povos indígenas, que é uma vida e uma cultura muito ricas. O termo mais adequado para se referir a eles, de modo respeitoso, é indígenas, ok? Índios não, indígenas. E só há uma forma de quebrar esse preconceito. Como a gente vai quebrar o preconceito? Por meio de conhecimento, certo? Tudo bem, pessoal? Para essa semana é isso, ok? Quem quiser ler novamente a história, leia, são trechos, né, da história, não está a história completa ali. Muito legal, por sinal. Façam as atividades. Qualquer dúvida, me chame lá no Google Sala de Aula. Postem as fotos com as respostas de vocês e eu vou corrigindo ao longo da semana, tá bom? Boa semana, se cuidem e até logo. Tchau, tchau, gente.